E a pensar desse jeito, se nós formos lembrar um pouco da história, a gente vai entender que o povo de Israel, o povo judeu, é um povo muito sofrido. Se existe uma nação na terra que é sofrida, é essa nação aqui do povo judeu. É uma nação que em toda a sua história, é uma nação muito antiga. A gente pode calcular em 3.500 anos para cá, tem esse conhecimento do povo hebreu, do povo judeu, e aí vem essa nação sofrendo, em toda a sua história é uma nação sofrida. Esse texto aqui de Esdras, essa posição que Esdras toma em relação à lei do Senhor, aquilo que nós temos aprendido do Senhor, é porque ele vê a sua nação sofrida. Sofrendo. Esse texto aqui é escrito justamente naquele tempo, naquele período em que eles estavam no cativeiro babilônico. Estavam exilados. Para quem não sabe o que é um cativeiro, para quem não sabe o que é um exílio, é como se alguém invadisse o Brasil e nos levasse para um outro país. Pegasse os milhões de nós e levasse para outro país. Mas Jeremias já dizia nos textos lá do profeta Jeremias que haveria que acontecer um cativeiro desse tempo, e é o texto bíblico vai nos dizer, e Jeremias levou em torno de mais de 20 anos trazendo essa pregação, trazendo essa profecia. Olha, se corrija. Precisamos nos corrigir como país, como nação, porque senão a gente vai terminar pagando um preço muito alto no futuro. A nação se corrigiu, a nação não se consertou, os babilônicos invadem então Judá e levam o povo cativo. Isso aqui após 70 anos de cativeiro, eles estão retornando agora para Jerusalém, para a sua terra. Tem uma paixão muito grande por Jerusalém. E você sabe que todo judeu ama demais Jerusalém, e aqui eles estão retornando para Jerusalém. Então Esdras toma essa posição porque ele sabe que se ele não corrigir o seu povo, se ele de certa forma ele não se colocar à disposição do seu povo para corrigir o seu povo, ele tinha medo que isso acontecesse de novo. O novo cativeiro acontecesse na vida daquelas pessoas. Então ele vem aqui com essa história, então ele abre o seu coração, ele diz que eu vou preparar o meu coração para buscar a lei do Senhor, eu vou fazer isso, vou cumprir a lei do Senhor, e depois que eu tiver preparado o meu coração, depois que eu buscar, que essa lei estiver em mim, eu vou cumprir, e depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar para quem? Para o meu povo. Para o povo de Israel. Vou falar para eles. Mas eu não quero falar de algo que simplesmente eu não sei. Eu não quero falar de algo que eu não tenha vivido na prática. Eu não quero falar de algo que eu não sei falar a respeito, ou que eu tenha uma lição teórica. Não é questão. Aí ele disse que ele preparou o coração primeiro, ele foi buscar o Senhor. E quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e às vezes nós não nos colocamos assim nesse sentido aqui. O nosso escriba, aquele era escriba, essa posição que ele tomou de buscar a Deus. Porque se tem um tempo que nós precisamos buscar muito mais intensamente a Deus, nós poderíamos até dizer que nós estamos vivendo nesses tempos, um tempo de exílio da fé. Nós estamos vivendo tempos complicadíssimos em relação à nossa fé, porque a minha fé, a sua fé está sendo todos os dias, todos os instantes sendo provadas. Estou sendo provada. Olhe só para você e você vai começar a descobrir que todos os dias nós somos desafiados a manter a nossa fé. Porque as investidas são as mais tremendas, as mais terríveis e de todas as formas para abater a nossa fé. Para abater, para combater, para destruir tudo aquilo que nós temos aprendido a respeito desse povo, que é um povo escolhido por Deus, para tirar exemplos para a minha vida e para a sua vida. Então, Esdras, quando ele toma essa posição já com medo, um certo medo de que ele viesse sofrer, de que seu povo viesse sofrer novamente. Ou vai para o exílio,
Judá, Jerusalém invadida, ou vai para o exílio, fica lá 70 anos, depois de 70 anos eles conseguem muita amizade com os babilônios e começam então a sair de Babilônia, voltando para Jerusalém, fazendo o caminho de volta. Então o então foi a reflexão de Esdras pensando a respeito do seu povo. E quando ele faz essa reflexão porque ele conhecia essa profecia de Jeremias que dizia, olha, se nós como nação a gente não se corrigir, a gente vai pagar um preço muito alto no futuro. E se você prestar atenção em Jeremias, você vai descobrir que Jeremias não falou isso uma vez só. Jeremias levou um discurso de vários dias, dizendo para o povo que precisaria haver uma correção. Então, queridos, quando eu penso em povo, quando eu penso em cidade, quando eu penso em país, eu penso sempre em nós, como cristãos, inseridos nessa sociedade atual, que precisa de transformações mais profundas e cada vez o evangelho está ficando mais superficial. Não sei se a gente precisa ser um pouco mais radical nos nossos pensamentos, mas eu queria chamar você, eu queria desafiar você, a gente mergulhar um pouco nesse texto, nessas ideias de Esdras, para que a gente possa tirar disso aí algumas lições de proveito. Então, quando eu penso em desafio para uma mudança, eu penso nessas coisas. Eu penso em algo mais radical. Eu penso em algo mais profundo. Eu não penso a gente passar por esse rio nadando, eu penso a gente passar por esse rio mergulhando nele. Eu não penso passar nesse rio com a água só olhando aos pés, só lá nos pés. Eu penso passar nesse rio com a água pelo pescoço. Nesse sentido de estar envolvido nesse rio da graça. No sentido de estar envolvido nesse rio que corre todos os dias, nesse rio que vai nos invadindo e que eu e você não podemos de jeito nenhum fazer pontes sobre esse rio. Eu preciso atravessar, eu preciso mergulhar nele. Eu preciso sentir essa água lavar a nossa alma. Amém. Ele pensou desse jeito. Ele disse, eu não vou deixar esse negócio parado. Se eu deixar parado, eu vou pagar. Vou ficar com isso. Porque inclusive ele está no cativeiro do Babilônia. Volta ele, volta Neemias, volta um grande grupo, vai reconstruir a cidade, vai reconstruir o templo. Mas quando eu penso em desafio, é essa provocação, é incitar você e a mim para a gente partir para esse duelo. Que duelo? Que duelo é esse que está falando? É o duelo de mim para mim. É o meu duelo. É o duelo da minha razão com as minhas emoções. É o duelo da minha razão com os meus desejos, os desejos mais íntimos, os hábitos mais íntimos, os hábitos mais escondidos deles. Então eu quero provocar você nessa noite para a gente mergulhar nessas ideias e pensar nessas transformações. E certamente só vai ocorrer se a gente mergulhar nesse rio. Essas transformações só vão ocorrer se a gente se predispor a enfrentar as nossas próprias lutas, as nossas próprias dificuldades. Então aqui ele vê, ele olha e pensa e diz, eu vou me preparar vou preparar o meu coração para buscar a lei do Senhor. Coração aqui, coração na Bíblia, é essa parte pensante, essa parte das emoções, essa parte que a gente mergulha e a gente não vai cego para esse mergulho, mas os nossos olhos vão banhados para esse mergulho. A gente entra lá chorando, pedindo uma graça especial para continuar nesse rio da graça de Deus. Porque os tempos estão tão complicados. Os tempos estão tão difíceis. Então ele desafia, usar o próprio coração nesse processo de busca. É uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer. Alguém às vezes fala das nossas emoções, diz assim, poxa,
Tem gente que vai levar lá na frente da igreja chorando e depois não toma nenhuma posição. Isso acontece, acontece. Mas tem muita gente que vem chorando aqui à frente e muda. Completamente, vem chorando, dizendo assim mesmo, e a Deus, e dizendo, Senhor, olha o meu coração, porque as coisas que eu fiz até hoje eu não quero fazer mais. Por isso vem me quebrando na tua presença, para que tu tenha compaixão de mim, porque eu quero ver mudança na minha vida. Então ele vai, ele prepara o coração, ele busca o Senhor. E quer ver a transformação na vida dele. Então o desafio, ele desafia a si próprio. O que eu acho interessante em Esdras é que ele não passa essa bola para outra pessoa, para outro irmão. Ah, eu quero ver o irmão tal, Átila, fazendo e acontecendo. Não é ele. Ele se coloca como alguém que precisa mudar. E é isso que eu queria pensar nessa noite com você. Que a gente se coloque nesse processo de mudança. Não é o outro, não é meu marido que precisa mudar. Não é a minha esposa que precisa mudar. Ela precisa, mas eu não posso querer que ela mude de acordo com aquilo que eu penso. Eu preciso que ela mude, mas que o Espírito Santo fale com ela. Que haja um trabalhar de Deus na vida dela. Tudo bem, mas aqui não é essa questão. Aqui é Ele que se coloca para que as coisas comecem a mudar. A partir de mim. A ideia aqui é essa. Então, o primeiro passo que ele dá é se dispõe a se aproximar a esse Deus, buscar esse Deus, buscar a lei. Aqui não tem jeito. Se você busca a lei do Senhor, você busca Deus. Cada vez que você se aproxima dessa palavra, da palavra do Senhor, não tem jeito, você se aproxima desse Deus. Então começa então a ver as transformações. Então você precisa, nós precisamos pensar assim como Esdras. Senhor, eu quero dispor meu coração para que tu trabalhe comigo. Eu preciso abrir meu coração para ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor olhe para mim. Eu não preciso salvar o Brasil inteiro. Não resumir aqui a nossa tarefa como cristão. Eu não preciso salvar o país inteiro como mais essa visão de pensar no seu povo de Israel, pensar no povo judeu. Eu preciso salvar só na minha família, muitas vezes. Às vezes a gente olha para as nossas famílias e vemos as nossas famílias, os nossos sobrinhos, os nossos netos, eu não tenho neto, mas meus irmãos têm netos, e quando a gente olha para eles, a gente sente que eles estão se perdendo. Então eu não preciso pensar no Brasil inteiro, no Bahia inteiro, vamos pensar então só nas nossas famílias. Dizer, eu vou te buscar, Senhor, eu vou mergulhar em ti, na tua lei, naquilo dos teus ensinamentos, porque eu não quero ver a minha família perdida. Amém. Amém. Eu preciso ver a minha família salva, os teus pés, é isso que eu quero. Porque às vezes a gente fica fazendo um projeto muito alto, eu não estou dizendo aqui que ele fez uma coisa exagerada, ele fez certo, porque ele viu o sofrimento. Mas eu estou resumindo um pouco essa tarefa e chamando para uma partícula bem pequena para você e eu, para nós pensarmos objetivamente no que temos que fazer. Porque se eu disser a você que você precisa salvar o estado da Bahia, você vai dizer assim, olha, essa tarefa é muito grande, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um projeto grande, eu preciso arrumar alguém de marketing para projetar esse negócio para mim. Aí eu resumo. Se nós salvarmos a nossa família, se nós tivermos uma preocupação com ela, se nós tivermos uma preocupação com a nossa vizinhança, a gente está fazendo esse projeto ser grande para a glória do Senhor. Então, quando ele se propõe, ele pensa nessa questão de preparar o coração, de arrumar o seu coração. Ele faz um projeto para a vida dele, não é um projeto para a vida do outro, é um projeto para a vida dele, para a mudança dele. É ele que precisa mudar. Interessante isso, porque na maioria das vezes a gente pensa que são os outros que precisam ser mudados. O erro da igreja é o irmão fulano de tal. Ele é o problema. Mas eu sou o problema também, eu tenho parte desse problema. E muitas vezes nós não reconhecemos os nossos erros, nós preferimos então apontar os erros dos outros. Não sei se isso traz uma espécie de consolo, mas muitas vezes
assim que funciona. Em segundo lugar, Esdras propõe a si mesmo o desafio de cumprir a lei. Ele não, nesse texto aqui, pelo menos nesse texto, até aqui ele está pensando nele mesmo. Até aqui. Ele pensa nele. Ele pensa em buscar, ele pensa em cumprir. Então, queridos, o desafio meu e seu é esse. É buscar esse Deus, é buscar a sua lei, é olhar para aquilo que Jesus disse, para as transformações que Jesus quer que aconteça. A partir daí eu chamo para a minha própria vida, sou eu que tenho que mudar, não importa se é o filho está mal, se a mulher não está bem, se o marido não está legal, mas sou eu que tenho que mudar. E a partir dessa mudança, as outras coisas certamente começarão a ocorrer. Começarão a ser transformadas. E se esse processo demorar, não tem problema. Eu conversei com uma pessoa e a pessoa trouxe um negócio que eu achei legal, uma história de alguém uma senhora que orou pelo filho para que o filho se convertesse. E ela morreu na esperança, ela não viu o filho convertido. Ela se converteu depois. Ela não jogou a toalha, ela não disse assim: Deus, assim é demais, não dá para esperar tanto tempo. Eu queria ver isso antes da minha morte, antes que o Senhor me chamasse. Mas não morreu. Deus fez seus propósitos. Depois que ela faleceu comigo, depois a pessoa se entregou a Jesus. E daí a dor agora dele, ele disse assim: eu gostaria muito que minha mãe visse como eu estou hoje. Então tem coisas que você vai orar. Deus vai te dar a graça de orar sempre, de interceder sempre, de estar com os joelhos dobrados sempre sobre aquela questão, trazendo aquela questão sempre diante do altar do Senhor. E você vai descansar no Senhor um dia. E talvez você não tenha esse privilégio. Deus não tem importância. Mas o que eu quero dizer é que, com isso, que a oração em nenhum momento, o clamor pela cidade, pelo país, pela família, nunca vai perder o seu valor. Amém? Amém. Tem sempre um significado muito grande. Então, quando ele diz assim: eu quero cumprir, ele quer pegar essa lei do Senhor e colocar em prática em sua vida, trazer para a prática. Já chega de teoria. Ele não queria ensinar aquilo que ele mesmo não tivesse aprendido. Às vezes nós somos assim, né? A gente quer ensinar uma outra pessoa aquela coisa que a gente não sabe mesmo, muitas vezes. A gente quer dar um exemplo para a pessoa, mas eu não sou o exemplo. E a gente quer que a pessoa nos siga, não vai seguir nunca. Porque os exemplos falam muito mais alto do que as palavras. Então, Esdras, quando ele faz isso, ele traz para a sua própria pele o rigor dessa adoração, o rigor desse louvor, o rigor dessa nova vida em Cristo. Ele traz para a sua própria pele, para ele sentir como é que isso funciona. Então, quando ele toma desse remédio de buscar ao Senhor, quando ele toma desse remédio de se aproximar de Deus, de se aprofundar, de pegar essa lei, essa palavra, aplicar na vida dele, nos seus relacionamentos, então ele começa então a ter uns bons resultados em relação a isso. Agora, esses resultados não é muito bem como a gente pensa, como a gente quer. Em Mateus 5,41, Jesus diz o seguinte: ó, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele. E você só vai conseguir andar essas 2 milhas com essa pessoa que chegou para andar uma, se você tiver com essa lei, esse mandamento de Jesus no seu coração. Porque senão você não vai funcionar. Você vai achar que é demais. Eu quero um inimigo meu para me pedindo ajuda. Não vai funcionar. Só vai funcionar se essa lei que buscou, que encontrou, que aplicou para a própria vida, e começou então a ver os resultados dessa lei, então as coisas começam a mudar. Se viver isso, se não viver, nós vamos então passar uma vida cristã, assim, o Cristo lá, num
vácuo entre eu e o Cristo, o espaço, o gap entre eu e o Cristo, e as informações que o Cristo dá, fica só no texto, fica só na pregação. E os ensinamentos que o Cristo nos traz, fica só no Cristo Messias, o Jesus. A gente pensa nele 2000 anos atrás, ficou ano passado. O cristianismo tem que ter prática. Prática nos negócios, prática na honestidade, prática nos pensamentos mais íntimos, prática nas nossas relações de família, prática nas nossas relações de estudante, na nossa relação com a escola, com a universidade. E aí essa questão também tem os efeitos colaterais. E quando a gente pega essa lei como remenda, aplica na nossa vida, começamos a colocar na prática, tem sim os efeitos colaterais. Tem os bons efeitos, como esse que eu citei. Tem outros bons efeitos aqui, que é quando Jesus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. A gente começa a ser impactado. Aí ele diz também, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Está em Romanos 12:17. Há uma transformação. Tem que ter essa transformação, porque se não houver essa transformação, nós não somos cristãos. A gente pode ser outra coisa qualquer, mas a gente jamais vai parecer com esse Cristo crucificado. O Cristo crucificado está dizendo uma coisa e eu estou vivendo outra. Por quê? Porque eu não trago essa lei para cumpri-la. Ela é muito legal lá no texto da Bíblia. Ela é muito legal nas palavras de Jesus. Mas ela não funciona, porque eu não consigo trazer ela para a minha prática. Eu não consigo trazer ela para as minhas rotinas. E enquanto houver essa distância, esse gap, esse vácuo entre o nosso Cristo e a minha prática, eu não chego lá. Eu vou ficar sempre com esse déficit. Então tem essa parte também, né? Esses efeitos colaterais dessa relação, dessa proximidade, dessa palavra que é derramada dentro de mim, e eu começo então a praticá-la. Vai acontecer uma luta interna muito grande dentro de você. Se não existe uma luta interna dentro de mim, dentro de você, não está havendo transformação. Tá, simplesmente eu estou me acomodando em cima de uma base qualquer, e estou achando legalzinha aquela base, e estou ficando ali, um patamar onde eu me coloco. Então tem que haver uma luta interna, muito grande, uma luta interna, uma luta intensa, porque o nosso ego não vai aceitar isso aqui com facilidade. Jamais o nosso ego vai aceitar isso aqui com facilidade, jamais. Ele vai estabelecer uma luta dentro de nós, e essa luta é boa que aconteça. Quando a gente olhar para nós mesmos e nós dissermos assim, eu tinha esse problema e estou enfrentando, Senhor, esse problema. Para melhorar a minha relação contigo e nessa horizontal com o meu próximo. Outro efeito colateral dessa palavra enorme, essa palavra viva trazida para a prática, são as nossas tendências naturais para as concupiscências. São os desejos que gritam muito forte dentro de mim e de você. Se a gente não dispor esses nossos desejos para que haja uma atuação de Deus, agora uma atuação, eu falo disponibilizar de forma sincera. Eu não falo como muitas vezes a gente faz, como se a gente pudesse enganar o nosso Senhor. A gente faz de conta que está fazendo e não está fazendo. Mas quando isso começar a acontecer assim de forma intensa, sim, aí a gente vai ter lutas grandes com os nossos próprios desejos. Mas quando eu precisava dizer, e que agora eu não digo mais, porque agora eu tenho um controle dentro de mim, eu tenho um filtro. Esse filtro é a palavra de Deus. A maioria das vezes a gente não fala palavrões porque a gente tem um filtro. Não adianta burlar esse filtro, não adianta a gente aumentar os buraquinhos dele para que o nosso líquido passe lá com o caroço, não adianta. Eu não estou querendo que a gente faça uma posição diante de Deus, uma posição que você não queira fazer. O Espírito Santo também não quer isso.
O próprio Deus não tem isso. Somente no Salmo 51 diz que o coração é como trigo quebrantado. Deus vai ver? Deus não desprezará. É isso que diz. E quando ele chora, quando o salmista vai ver, olha para si mesmo e lembra dos seus pecados, ele chora na presença do Senhor, do seu Deus. É que ele pede, Senhor, dá-me de novo a alegria da tua salvação. Eu quero mudar, agora eu quero ter a tua alegria, a alegria da tua salvação. O teu óleo que é derramado sobre a minha cabeça. É isso que eu tenho de ti. Em Jeremias 15,16 diz o seguinte: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e a digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, pertenço a ti. Temos que pensar desse jeito, para que a gente comece então a ocorrer mudanças importantíssimas nas nossas vidas. Em terceiro lugar, Esdras propõe a si mesmo o desafio de levar o ensino ao próximo. No caso aqui, ele se propõe levar o ensino ao povo dele. Porque ele pensa da seguinte forma: se eu não levar, a gente vai pagar um preço alto daqui no tempo de novo. E se você ler outros textos da Bíblia, do Antigo Testamento, com muito cuidado, você vai descobrir que todas as vezes que o povo se afastava de Deus, a nação era invadida. Cada vez que eles se aproximavam de Deus, eles tinham proteção. Então, meus amados, eu e você, nós precisamos buscar esse Deus para sobreviver nesse tempo. Porque se você e eu, nós não buscarmos esse Deus para viver nesse tempo, ninguém vai conseguir sobreviver, não. Os dias são maus. Esdras tinha preparado o seu coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Estatutos aqui a gente pode pensar como as leis da palavra de Deus, como os ensinamentos de Jesus. Agora observe, tem um fato aqui interessante. Aí ele fala de juízo, e os seus juízos. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo: olha, porque a gente não ouviu um discurso de Jeremias, a profecia de Jeremias, nós fomos então para o exílio. Deus usou de juízo sobre nós. Essa é uma relação perigosa, não é uma relação boa de se fazer para falar do amor de Deus. Mas também o texto para nos trazer, eu não posso deixar de dizer isso para vocês, tem sempre um juízo. Tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas vão ter consequências. Todo mundo já sabe disso. Tudo que se planta, se colhe. Eu não posso plantar abóbora e colher manga. Vou colher sempre aquilo que plantei. Então, se há, sim, um afastamento dos estatutos ou da palavra do Senhor, daquilo que Jesus ensinou, para mim e para você, eu depois vou ter o juízo de Deus lá na frente. Eu vou começar então a colher daquilo que plantei. Então, eu queria desafiar essa questão disso. Eu vou desafio sincero. E queria que você pensasse sobre isso. O desafio que você e eu, nós somos nesse tempo, para esse tempo agora. Esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade, esse tempo de desemprego, de tantas enfermidades, de tantas dificuldades, de tantos problemas. O desafio é esse, é buscar esse Senhor, esse tempo. Depois trazer essa palavra desse Senhor para dentro de mim, para as minhas rotinas. Não pode ficar fora das minhas rotinas. Eu não posso ser meus tipos dos crentes. Um dia crente hoje, amanhã, nos meus negócios, eu sou outro crente. Não pode. É uma coisa só, velho. Nós vivemos isso, sempre estamos vivendo isso. Pessoas que se dizem cristãs, mas que, de certa forma, vivem o evangelho vão, porque envergonham Cristo crucificado. Porque não cumprem a palavra, muitas vezes. Porque traz para dentro das suas discussões, das suas relações, coisas que não são verdadeiras. Então, para a gente viver esse cristianismo, a gente tem que buscar esse Deus com a sede, buscar esse verbo. Buscar tem um significado muito legal, muito profundo, que é o seguinte: o Senhor foi onde o negócio está, ele foi buscar a Bíblia dele, dá uma ideia de que eu tenho que trazer, correto?
buscar. Eu vou buscar, eu vou pagar só primeiro, meu irmão, para eu brincar com ele. Eu vou buscar. Então a ideia de buscar é isso, é um Deus que vem. A partir do momento que eu me abro para Ele, que eu busco, que eu ajoelho aos seus pés, que eu clamo a Ele, Ele vem ao meu encontro. Aleluia, Jesus. Ele vai embora as saídas. Os meus negócios vão melhorar. Vão ficar transparentes. Eu não tenho uma outra vida. Então o desafio aqui é onde buscar esses ensinamentos de Jesus. Não tem para onde você correr. Você busca, você vai sucumbir. Você busca, ou eu busco, ou nós vamos ser a verdade do Evangelho. As pessoas não vão acreditar em Jesus por causa de mim, por causa de você. Eu tenho expressões tipo assim, ó, você é crente igual fulano, eu não quero. Já ouviu isso? Setor do trabalho, isso é muito comum. Ser crente igual fulano, eu não quero. Então nós precisamos então cumprir, buscar. Eu fui buscar a lei do Senhor, eu fui buscar esse Senhor, eu quero que Ele venha comigo, que Ele esteja comigo. Aí eu trago isso para a prática, para as minhas rotinas. E por último, pensando aqui para a gente pensar nesses estatutos de ensinar a família, esse desejo de ser um arauto, né? Ser aquele que proclama essa maravilhosa graça. Porque esse mundo está vivendo um mundo sem fé. Se nós continuarmos andando do jeito que nós estamos indo, a gente vai ser uma comunidade qualquer. Quando a gente para pensar, a gente para fazer mudanças, quando a gente traz Jesus para dentro das nossas discussões, a gente traz Jesus para nossos negócios, a gente traz Jesus para nossas rotinas, a gente leva Jesus para a prova da escola, a gente leva Jesus para onde for, que nós formos, aí sim, está acontecendo mudanças. Em Ezequiel 3,18 diz o seguinte: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele eu vou requerer das suas mãos. Então a gente tem um compromisso muito grande em ensinar esses estatutos, em passar isso, e dizer para as pessoas que nem abraçam o olho, porque morreu, não acabou. Morreu, não acabou. Você vai ter uma vida após a morte. Se comparado com a nossa realidade de 70, 80 anos que o ser humano vive, a eternidade é um absurdo, não faz nem sentido. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E eu e você, nós precisamos ser exemplos disso. Não tem jeito. Se a gente quer salvar o mundo, nós precisamos ser exemplo da palavra, exemplo de graça, exemplo de compaixão, exemplo de vida. Exemplo de crianças. Aceita a proposta dessas. Vamos esse verso 10 do capítulo 7, joga na tua vida, joga nas nossas vidas. E pedir uma graça especial a Deus para fazer isso. Para buscar para cumprir a palavra do Senhor e para ensinar, para proclamar ao homem perdido de que morreu, não acabou, existe uma vida eterna. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé,